Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 800. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 25 minutos da segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente e retumbante para mais um episódio do Petit Jornal, e Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, a gente vai repercutir os principais acontecimentos da economia e da política internacional dos últimos dias, da sexta, do sábado e do domingo. Hoje, na noite de segunda-feira, gravaremos um novo episódio, um novo bate-papo para falar justamente sobre os acontecimentos ao longo da própria segunda-feira. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza. Vamos lá para o bate-papo 800, rapaz. Mais um número redondo aqui para os bate-papos. Muito obrigado a você que nos ouve, para você que nos acompanha. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha ao vivo, nessa live que a gente faz no YouTube, de onde sai a gravação, para o pessoal que nos ouve também no podcast. Um abraço para todos vocês. E, Daniel Souza, a gente começa falando hoje sobre a Argentina. Parece que o Milei se envolveu num escândalo, né? Um problema sério relacionado a uma meme coin. O que aconteceu, Daniel? Me conta aí. Veja você, Tanguy, você sabe que algumas pessoas têm uma tendência a copiar o trabalho do coleguinha, Tanguy. Não que eu faça isso ou tenha feito isso, não que o Tanguy faça isso ou tenha feito isso. Jamais. Mas as pessoas às vezes copiam, trocam apenas o nome e entregam o mesmo trabalho para o professor, para a professora. O Trump tem mais ou menos um mês, ele lançou ali uma meme coin, aliás, lançou uma para ele, também lançou uma para a esposa dele. E essa meme coin acabou experimentando um processo de valorização expressivo, disparou, e alguns dias depois ela foi gradativamente caindo, não chegou a derreter completamente, mas ela perdeu muito do valor que ela chegou a atingir no seu pico. Aliás, algumas estimativas revelam que pelo menos 50 investidores tiveram lucros superiores a 10 milhões de dólares para cada um, em função da compra e da venda dessa meme coin do Trump. Entretanto, cerca de 200 mil investidores, a maioria com pequenas participações, perderam dinheiro e tiveram um prejuízo nessa brincadeira. Pois bem, na última sexta-feira, o Milei publicou no X, o antigo Twitter, um post divulgando uma meme coin chamada Libra, que seria utilizada para impulsionar a economia argentina, financiando pequenas empresas e projetos de startups. Em poucos minutos, essa meme coin disparou e em menos de 24 horas ela derreteu. Ela derreteu de maneira muito impressionante num curto espaço de tempo. E aí fica a pergunta, o que o Milei queria com isso? Ele queria, de alguma forma, divulgar os criptoativos? Ele queria, de alguma forma, fortalecer esse tipo de mercado? Ou existe algo mais grave? Houve ali uma operação de manipulação onde ele, Milei, ou pessoas ligadas a ele ganharam dinheiro, porque podem ter vendido no momento em que a meme coin se valorizou e, na sequência, a meme coin acabou derretendo. É por isso que o Milei, inclusive, vai ser investigado. Claro que quando eu coloco esse paralelismo entre o Trump e o Milei, é porque claramente a inspiração do Milei foi o Donald Trump. O que aconteceu com o Donald Trump? Nada. Absolutamente nada. Aliás, é impressionante como o Donald Trump tem utilizado o cargo de presidente para enriquecer com diferentes negócios, vendendo tênis, vendendo relógio, vendendo meme coin. O Donald Trump criou ali quase uma loja ambulante, virou quase uma loja ambulante de souvenirs ou de merchandising que ele poderia, de alguma maneira, lucrar e se beneficiar. E o Milei, que acaba sendo ali muito inspirado pelas movimentações do Donald Trump, de alguma forma tentou repetir isso, pelo menos no caso de um criptoativo. Um destaque importante é que, claro que uma meme coin
lastreada no presidente dos Estados Unidos vai ter muito mais vigor do que uma meme coin patrocinada, mesmo que com um tweet, pelo presidente da Argentina. Estados Unidos e Argentina não são a mesma coisa. Não tem a mesma credibilidade, não tem o mesmo volume, a mesma robustez no que diz respeito ao seu mercado de capitais. O Milei entrou pelo cano, isso virou um escândalo, e a gente vai acompanhar o que vai acontecer ao longo dos próximos dias com essa investigação. O fato é que ele tinha ali uma maré positiva de dados econômicos, particularmente a redução da inflação, e ele conseguiu, através dessa medida, inverter essa maré, e ele agora está diante de um escrutínio público. É porque muitos argentinos vão ficar se questionando, mas o que o Milei fez foi para benefício próprio? Ele fez isso para enriquecer? Ele fez isso para ganhar uma grana por fora? Ele manipulou o mercado? Chama muito a atenção essa tentativa de repetir o que o Donald Trump fez, mas é uma repetição que acabou saindo muito mal e trazendo repercussões muito ruins para o Milei. Perfeito, vamos acompanhar, né, ao longo dos próximos dias para saber o que vai acontecer. O pessoal tem até gente falando que ele corre o risco de impeachment. Acho que politicamente não corre risco nenhum, mas pelo menos a pressão sobre ele pode ser que aumente ao longo dos próximos dias. Daniel, na quarta-feira passada, nós tivemos um momento muito importante desse início do governo Trump, que foi o momento no qual ele passou a mão no telefone e ligou para Vladimir Putin e logo depois para Volodymyr Zelensky. Muito se esperava que momento que o Trump ia finalmente falar sobre a questão da Ucrânia, já como presidente eleito, e na semana passada, finalmente, ele começou a falar sobre o assunto e falou com os dois presidentes. Aparentemente, Daniel, a coisa está andando, né, está avançando, e o governo dos Estados Unidos, o novo governo dos Estados Unidos, está cada vez mais engajado em lidar com a questão envolvendo Rússia e Ucrânia. Isso está gerando satisfação por um lado, mas também muitas críticas por outro. Para começar, Daniel, autoridades dos Estados Unidos e da Rússia se reunirão na Arábia Saudita nos próximos dias para iniciar negociações sobre a Ucrânia. A gente não está falando ainda sobre Trump e Putin, mas a gente está falando já sobre autoridades, né, sobre as equipes, né, dos Estados Unidos e da Rússia para começar a negociar. E o objetivo, segundo os Estados Unidos, seria organizar um encontro em breve entre Trump, Putin e Volodymyr Zelensky, Daniel. A ideia seria tentar colocar os três numa mesa de negociações. O Zelensky, Daniel, se encontrou esse final de semana agora, né, foi ao longo dos últimos dias, com o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, na Alemanha. Isso aconteceu na sexta-feira, a repercussão acabou acontecendo no fim de semana, naquela conferência na Alemanha, né? Então, uma conferência sobre segurança na Alemanha. Então, eles se encontraram pessoalmente, né, o Zelensky e o J.D. Vance, e o ucraniano disse que a Alemanha, que a Ucrânia, né, então o Zelensky disse que a Ucrânia não foi convidada para negociações na Arábia Saudita e que não tinha intenção de se reunir com Putin antes de se encontrar, né, antes de consultar parceiros estratégicos. Parceiros estratégicos, Daniel, leia-se a Europa. Então, a preocupação do Zelensky os Estados Unidos agora estão de acordo com uma reunião que pode acontecer num futuro próximo, que envolva Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, mas a Ucrânia aparentemente vai para uma reunião como essa absolutamente vendido, porque os Estados Unidos estão querendo dialogar diretamente com a Rússia e a Europa está sendo deixada meio de lado. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O Zelensky, Daniel, disse que pretende ir para a Arábia Saudita em breve, pretende ir também para os Emirados Árabes Unidos e para a Turquia, ou seja, fazer um tour ali pela região, países influentes, países importantes diplomaticamente, mas que não tem planos para se encontrar de forma imediata com representantes dos Estados Unidos ou da Rússia. Agora, só para a gente ver como é que tem um peso bastante grande essa ideia de que eles vão se encontrar, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que é o Marco Rubio, vai viajar para a Arábia Saudita exatamente para articular esse possível encontro, ou seja, Daniel, não é mais apenas um rumor ou uma equipe de terceiro escalão. A gente está falando sobre o secretário de Estado americano indo para a Arábia Saudita para possivelmente articular como é que vai ser esse encontro com uma delegação russa. Quem está preocupadíssimo com isso, Daniel, é a Europa. A Europa, Daniel, ela está com a sensação, me parece uma sensação correta, que ela está sendo deixada absolutamente de lado ao longo desse processo inteiro. Não por acaso, o presidente da França, Emmanuel Macron, vai receber no dia de hoje, nessa segunda-feira, de emergência, uma cúpula
com alguns líderes selecionados da Europa, incluindo alguns líderes da União Europeia e também o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, vão se encontrar em Paris para uma cúpula de emergência para falar sobre a situação da Ucrânia. O Macron disse ontem, nesse domingo, que é necessário que houvesse uma reunião de consulta sobre os riscos crescentes para a segurança da Europa. O gatilho, naturalmente, foi a conversa entre o Trump e o Putin, que a gente ficou sabendo depois que gerou muita repercussão negativa na Europa, pelo fato de que o Trump nem avisou. O Trump ele não consultou a Europa, não comunicou. Ele simplesmente passou a mão no telefone, ligou e falou com o Trump, então, com o Putin. Então, isso gera um problema pelo fato de que são países da OTAN, né, os países europeus e os Estados Unidos são países da OTAN, e havia uma expectativa de que, de repente, eles fossem conversar sobre essa possibilidade, né, de uma conversa, qual seria a abordagem que o Trump usaria para falar com o Putin, né, Daniel? Pois é, Tanguy, e esse aspecto que você levantou agora no final me chama particularmente a atenção, porque os europeus, ao contrário das últimas décadas, não se sentem mais protegidos pelos Estados Unidos. O que acaba acontecendo é que, num determinado momento no futuro, talvez o Vladimir Putin avance para novas conquistas territoriais, tentando recuperar ali os territórios da antiga União Soviética. Você teve ali movimentações no passado, já em relação à Geórgia, você tem ali movimentações na Ucrânia, você poderia potencialmente ter movimentações em relação aos países bálticos, quer dizer, todos territórios que fizeram parte da União Soviética, o que o Vladimir Putin chama de a maior catástrofe geopolítica, né, que aconteceu justamente no início dos anos 90, que é justamente a dissolução daqueles territórios. Não me parece que seja um segredo que ele quer realmente continuar aumentando a sua área de influência no leste europeu. E uma das formas de alcançar esse objetivo, Tanguy, é minar a aliança entre a Europa e os Estados Unidos, é minar a OTAN, quer dizer, se num determinado momento os Estados Unidos não garantirem mais a segurança via OTAN da Estônia, Letônia e Lituânia, o que impedirá o Vladimir Putin de tomar esses países? Se não garantir, eventualmente, a segurança de outros países ali do leste europeu que também fazem parte da OTAN, o que impedirá Vladimir Putin de continuar a sua expansão e crescimento de sua influência? Isso é pânico puro para os europeus, e se a gente for para a Ásia, também há um pânico semelhante em Taiwan, no Japão e na Coreia do Sul. Se não tem os Estados Unidos aqui para guardar minha segurança, para me proteger, o que me impede dos meus inimigos avançarem sobre o meu território, avançarem e conquistarem? Quer dizer, existe uma estratégia em curso, claramente, do Vladimir Putin, que está tendo algum eco no governo Trump, de minar essa aliança já de muitas décadas entre a Europa e Estados Unidos, uma aliança militar e de segurança. O que é curioso, Daniel, é que essa intenção da Rússia de minar a OTAN, ela não é nova. A gente sabe que o Putin ele já pensa nisso, ele já age dessa maneira há bastante tempo. A novidade que a gente tem é que isso se alinha com o discurso do Trump. O Trump ele tem esse discurso de que nós, os Estados Unidos, ficamos aí sustentando os países europeus, que aí os europeus ficam falando sobre o meio ambiente, o bem-estar social, o combate ao racismo, essas coisas todas, tudo com o dinheiro dos Estados Unidos. Esse é o discurso americano. Então, nesse sentido, Daniel, cria-se uma ponte direta entre Estados Unidos e Rússia que concordam que, de repente, deixar a OTAN de lado seja uma boa ideia. O que é curioso, Daniel, foi que ao longo dos últimos dias, foi na semana passada, os Estados Unidos questionaram formalmente os países europeus sobre o que eles precisariam dos Estados Unidos para que fossem oferecidas garantias para a Ucrânia. Então, os Estados Unidos, Daniel, enviaram para países europeus um questionário com 6 perguntas, e essas 6 perguntas indicam o seguinte: o que vocês, europeus, podem oferecer para contribuir para garantir a segurança da Ucrânia? E o que vocês, europeus, acham que os Estados Unidos deveriam oferecer para garantir a segurança da Ucrânia? Em primeiro lugar, Daniel, causou uma certa estranheza porque não é muito comum que governos recebam um questionário. Sem questionário, Daniel, parece um Google Forms, né? Tipo, preenche aí, vou fazer aqui uma pesquisa com vocês. Me diz aí o que vocês acham, como é que vai ser a coisa. Pode vazar, né, Tanguy? Claro, provavelmente Daniel. Vazaria. Pois é, então o negócio gerou um certo desconforto. Ao mesmo tempo, Daniel, o Kit Kellogg é um cara muito importante para esse cenário aqui, a gente já falou sobre ele várias vezes, ainda vai aparecer muitas vezes. Ele é um enviado dos Estados Unidos para a questão entre Rússia e Ucrânia.
Então, Trump indicou o Kit Kellogg para ser os olhos dele, para ser o representante dele para a questão que fala sobre Rússia e Ucrânia. Ele disse, e aqui não é recado, aqui não é modo de dizer, ele disse textualmente que a Europa não terá lugar na mesa de negociações acerca da Ucrânia. A Europa não vai participar. Isso explica, né, por que o Emmanuel Macron disse, olha, gente, lá em casa, segunda-feira, vamos conversar. A gente tem que bater papo. Então, outros nomes que vão estar em Paris também são Olaf Scholz, né, o chanceler alemão, o primeiro-ministro polonês, que é o Donald Tusk, o secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, a gente vai ter a primeira-ministra italiana, a Giorgia Meloni, e representante da União Europeia, né, a Ursula von der Leyen, que é presidente da Comissão Europeia, e o português Antônio Costa, que é presidente do Conselho Europeu. Tem umas críticas, Daniel, pelo fato de que o Macron ele não convocou todo mundo, ele não convocou a União Europeia inteira, ele convocou alguns atores específicos. Mas então, tem a galera que vai tumultuar, né, Tang, se for convidar. Você imagina, você traz o Orbán e tal, e aí o Macron falou assim, olha, gente, não é bem assim, porque essa cúpula é uma cúpula de consulta, depois isso vai acabar sendo estendido para alguns outros atores, algumas outras cúpulas e tudo, mas a preocupação europeia, Daniel, ela é nítida e absolutamente justificada, né? Exatamente por conta dessa ponte que a gente está vendo aqui, no qual você tem a Rússia, que não gosta muito da ideia da OTAN, por motivos óbvios. A OTAN foi criada para conter a União Soviética, e agora você tem uma Rússia que é herdeira da União Soviética, e os Estados Unidos que agora começa a considerar, já tem algum tempo, né? Desde que o Trump foi eleito pela primeira vez, que o custo é alto, que esse povo aí fica se sentindo seguro às custas dos Estados Unidos, Daniel. Esse povo fica se sentindo seguro às custas dos Estados Unidos, porque afinal essa é a ideia, né? Você tem um aliado e esse aliado acaba sendo ajudado por você quando você é mais poderoso que esse aliado. Eu queria destacar apenas, Tanguy, a declaração do Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico, que disse que está pronto para enviar tropas para a Ucrânia. O que sinaliza isso, né? Vamos ter conversas? O Vladimir Putin vai eventualmente prometer que nunca mais vai avançar no território ucraniano. Ótimo, ótimo. Então ele nunca mais vai avançar? Você está prometendo isso, Putin? A gente confia muito na sua palavra. Então, já que a gente confia muito na sua palavra, a gente vai botar tropas na Ucrânia, no lugar que você disser que nunca mais vai avançar. E isso criaria ali um cordão sanitário para impedir que o Putin voltasse à carga no futuro. E se o Putin se colocar contra essas tropas é porque o compromisso dele não é verdadeiro, porque o compromisso dele não é para valer, o compromisso dele acaba sendo problemático. Quer dizer, é uma estratégia dos britânicos que se alinha à Europa nesse sentido. Os britânicos têm se mostrado muito sensíveis à questão ucraniana, que é mais ou menos o seguinte, olha, se o Putin aceitar a ideia das tropas, ótimo, a gente bloqueia novos avanços dele. Se ele não aceitar, a gente mina o acordo, ou pelo menos tumultua esse acordo, porque vai ficar muito evidente que não é um acordo para valer. Esse é um movimento ousado, claro, você falar falar no envio de tropas britânicas para o território ucraniano, mas mostra o nível de tensão e nervosismo dos europeus com essas conversas entre Estados Unidos e Rússia diretamente. Agora, Daniel, a gente fica falando sobre essas negociações e tal, e aí na minha cabeça, né, a gente vê negociações que acontecem em lugares muito diferentes, né? A gente fala sobre Rússia, a gente fala sobre Ucrânia, um frio danado, a gente fala sobre Estados Unidos, estão passando lá por uma onda de frio nesses dias agora, e a gente fala sobre cúpulas que podem acontecer na Arábia Saudita, que podem acontecer nos Emirados Árabes Unidos, um calor danado. E aí, Daniel Souza, quem pode te oferecer a roupa ideal para você utilizar em todos esses lugares é a Insider Store, especialmente a Tech T-Shirt. Eu sei que o cara vai negociar, ele vai de terno, gravata e tal, mas ele não fica de terno e gravata 100% do tempo, né, Daniel Souza? Então, se você está vivendo aí também extremos de temperatura, né, lugar muito frio, lugar muito quente, sol, chuva, calor excessivo, muito vento, Tech T-Shirt ela serve para todos esses momentos. A Tech T-Shirt da Insider Store. Aliás, tanto eu como o Daniel estamos gravando esse episódio aqui usando a nossa Tech T-Shirt da Insider. A Tech T-Shirt, Daniel, ela não só seca rápido, como ela mantém o conforto o dia inteiro. Isso é uma mais pura verdade, não calor danado, você sai na rua, você está confortável. Não desbota, né? Você tem ali um tecido tecnológico que mantém a cor por muito mais tempo, muito mais do que qualquer camisa básica por aí. Ela não dá odor, o suor, né, que está lá não permanece lá, você consegue fica muito mais seco, sem odor durante muito mais tempo.
além de ser muito mais prático para, por exemplo, lavar, secar, muito mais rapidez e durabilidade. Tech T-Shirt, dá uma olhada na descrição desse episódio, está lá o link com o cupom de desconto com a Insider Store, que é parceira do Petit Jornal, Daniel. Então, fica aqui a nossa recomendação aos amigos e amigas do Petit Jornal. Cliquem no link da Insider Store, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais dos produtos da loja. Tanguy e eu somos usuários e recomendamos demais. Agora, Tanguy, eu queria avançar para a próxima pauta e destacar o debate que aconteceu entre os candidatos a primeiro-ministro da Alemanha. A gente tem eleições aí daqui a poucos dias e Friedrich Merz, da CDU, Olaf Scholz, do SPD, Robert Habeck, dos Verdes, e Alice Weidel, que é justamente da AfD, debateram nesse domingo sobre o futuro da Alemanha. E eu vou te dizer uma coisa, que desânimo. Se a Alemanha, que é esse super país, tem para oferecer essas 4 lideranças, a Alemanha realmente está em maus lençóis, está numa situação muito complicada. O debate acabou ficando muito centrado em questões econômicas e geopolíticas. E veja você, Tanguy, as questões econômicas e geopolíticas se misturavam o tempo todo ali no debate, porque ainda mais num país como a Alemanha, ainda mais no ano de 2025, economia e geopolítica estão mais misturadas do que nunca. O Merz, por exemplo, da CDU, disse que a chave para resolver os problemas da economia era ter a burocracia sob controle, né, sugerindo que o governo alemão está uma bagunça nas mãos do SPD, dizendo que ele vai ter um governo forte, que ele tem autoridade, que ele é alguém que pode realmente colocar a Alemanha nos eixos. Ele também criticou, né, a decisão de encerrar as centrais nucleares alemãs. Eu queria lembrar ao Merz que essa é uma decisão do partido dele, né? É claro que ele pode eventualmente criticar, mas dizer que foi uma decisão errada e tudo, mas foi uma decisão do partido dele, e ele destacou que isso aumentou muito os custos de energia na Alemanha, o que é verdade. Ele tem uma rivalidade grande com a Merkel, né? Assim, ele já se mostrou muito ressentido em outros momentos com a Merkel. Eles são do mesmo partido, ambos são da CDU, que é o partidão da Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial. Mas, em grande medida, Daniel, que os analistas que o conhecem melhor dizem, é que ele esperava ser o grande nome da CDU no momento em que a Merkel ascendeu. Então é como se a carreira dele tivesse sido atrasada em 15, 20 anos. Então ele tenta o tempo todo dar uma cutucada na Merkel, meio que para mostrar que se fosse ele, né, ao longo daquele período todo, teria sido melhor. Aliás, Tanguy, é importante registrar, eu vejo muitas vezes em redes sociais e em debates, a CDU, gente, é um partido de direita, tá? A CDU não é um partido de esquerda. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas dizendo, não, porque a Merkel era de esquerda. Não, não era. A Merkel nunca foi de esquerda, a CDU nunca foi um partido de esquerda. A Alemanha, incluindo aí o período de Alemanha Ocidental, ela foi majoritariamente, ao longo das últimas décadas, governada por um partido de direita, que é justamente a CDU. Agora, claro, você olha para a AfD, você começa a dizer, meu Deus, a CDU é de esquerda. Lógico, porque a CDU está à esquerda da AfD. A Weidel, por exemplo, que é justamente a candidata da AfD, concordou com o Merz. Aliás, era muito evidente o esforço do Merz em vir mais para a direita, né, de mostrar força, de mostrar autoridade e assim por diante. E ela colocou, a candidata da AfD, ela prometeu apoio à energia nuclear, prometeu apoio ao carvão e ao gás, dizendo que isso é que vai baixar o custo da energia na Alemanha. Ela culpou a transição verde pelo aumento dos preços, disse que isso é que aumentou os custos da energia na Alemanha, e é importante destacar que a temática verde na Alemanha tem perdido popularidade, tem perdido muita popularidade ao longo dos últimos tempos, inclusive vendas de carros elétricos têm caído na Alemanha. Você tem tido mudanças importantes nesse sentido. O Habeck, que é o atual ministro da Economia, né, substituiu o ministro do SPD, do SPD não, desculpa, o do FDP, né, dos liberais alemães. Ele acabou destacando que a economia alemã, a fraca economia alemã, ela pode ser atribuída à ausência do gás russo barato e à diminuição das exportações. Não é possível. É isso mesmo. O gás ficou caro, as exportações alemãs estão tendo dificuldade, isso está desacelerando a economia alemã. Isso a gente já sabe, né? Como é que resolve isso? Que são elas
Aí ele destacou que é culpa do Putin, destacou que é a questão geopolítica que tem desorganizado a economia alemã, que a Alemanha precisa de menos burocracia, mais investimento em infraestrutura e digitalização. Né? O candidato afirmou ainda que o fosso, né, entre ricos e pobres na Alemanha está aumentando. Quer dizer, disse uma série de platitudes, muito entre nós. Né? E o Olaf Scholz, aí o Olaf Scholz deu pena, porque o Olaf Scholz disse que a invasão da Ucrânia pela Rússia é responsável pelo aumento dos custos da energia na Alemanha, mas também disse que o governo dele agiu bem, que o governo dele fez tudo o que podia ser feito e que o pior já passou. E que os preços agora vão começar a se estabilizar e a inflação vai se comportar de maneira mais clara. Mas muito evidente como o Olaf Scholz tem realmente o carisma de uma pedra de gelo. É impressionante porque ele não agrega, ele me parece o menos carismático dos 4, de longe. E olha que os outros 3 não são exatamente um poço de carisma. Mas quando eu destrincho esses pontos aqui, Tanguy, fica muito claro que não tem proposta. Não tem proposta, não tem concretude, é um monte de platitudes que está sendo dito. A Alemanha realmente está perdida. O modelo que ela construiu, calcado em energia barata e exportações elevadas, ruiu. E as lideranças alemãs estão tendo muita dificuldade de dizer qual é o caminho para que a Alemanha possa se reconstruir e possa se repensar e possa realmente recuperar sua trajetória de crescimento depois de 2 anos de encolhimento do seu PIB. O cenário europeu é um cenário muito preocupante, né, Daniel? Porque a gente tem uma Alemanha nessa situação, a gente tem uma França que tem dificuldades enormes de formar um governo, né? Então tem um primeiro-ministro francês que sabe-se lá quanto tempo vai durar, o último durou 3 meses, com o Macron que é cada vez menos convincente, com grupos à direita e à esquerda que são muito críticos à integração europeia. A gente tem o Reino Unido que saiu da União Europeia e a gente tem uma Itália que nesse momento está soando como uma liderança ascendente na União Europeia e que tem um governo com base de apoio que é anti-União Europeia. Né? Então, quando a gente pensa sobre as 4 maiores economias da União Europeia até pouco tempo atrás, a gente tem 2 que são as 2 maiores em franca crise política, um que saiu da União Europeia e uma Itália que está ali conseguindo um mínimo de estabilidade interna, mas que também tem atores muito críticos ao bloco. Então, uma situação europeia é realmente muito difícil, muito complicada, no meio dessa situação toda em que Trump e Putin passam por cima da Europa. Então, dá para entender também o nível de preocupação que os europeus estão tendo com relação ao futuro, né, ao que vem pela frente. Daniel Souza, para a gente completar o café da manhã do Petit Jornal, Daniel, a gente está gravando esse episódio aqui na segunda-feira de manhã. Acho que vale a pena abrir uma geleiazinha, né, Daniel? Tem aí, cara? Temos, Tanguy. Na geleia da Shakira de hoje, eu quero falar de Donald Trump Jr., o filho do Donald Trump, que anunciou seu apoio, seu patrocínio aos Jogos dos Esteroides. Tanguy, na realidade, são Jogos Olímpicos onde as pessoas podem se dopar à vontade. Contando que não seja uma substância ilícita. Ele deixa isso muito claro. Substâncias ilícitas não podem. Não pode. Mas qualquer outra coisa pode. Então você se dopa à vontade e aí a gente vê quem é que vai ganhar. Quem é que tem mais garrafa vazia para vender. Então o filho do presidente dos Estados Unidos embarcou nessa ideia. Não temos ainda uma data nem cidade-sede do evento. Mas nós já sabemos que haverá atletismo, natação e eventos de força, né? Eventos que envolvam ali uma força física grande. Também não temos aí atletas sinalizando interesse, né? Mas é uma ideia ótima, uma ideia que tem tudo para dar muito certo, né? Temos apenas um ex-membro da equipe olímpica australiana, o James Magnussen, é o único que se inscreveu até agora para participar. O evento promete testes médicos abrangentes, né? Supervisão de atletas e além de financiamento parcial por meio de publicidade de empresas farmacêuticas e de biotecnologia. Acho uma boa ideia. Meu pai amado. As empresas farmacêuticas e de biotecnologia podem testar, né, as suas drogas, as suas experiências nos atletas. E vai dar certo, vai ser um experimento magnífico. E o Donald Trump Jr. está realmente agora enveredado. O filho do Biden era ruim, né, Tanguy? Agora temos o filho do Trump também, que, aliás, é um dos muitos filhos que, pelo amor de Deus, complicado isso.
complicado para dizer o mínimo. Daniel Souza, amanhã, terça-feira, dia 18 de fevereiro, teremos mais uma aula gratuita do Petit Jornal. Vamos falar, inclusive, sobre esses filhos do Trump aí, viu, Daniel? A gente vai falar sobre Donald Trump, uma aula biográfica sobre Donald Trump. Eu sei que a gente fala muito sobre Trump, a gente fala muito sobre ele como presidente, né? A gente sabe coisas muito gerais, né, de uma forma geral, o fato de que ele é um empresário do setor imobiliário, mas eu acho, Daniel, que o nível de importância dele, né, para a política atual é tão grande que é importante a gente saber mais sobre ele, né? Sobre a origem dele, a família dele, sobre o background dele, quem é o avô dele, o pai dele, a mãe dele, né, a vida profissional dele. Tudo isso ajuda muito a construir. Aliás, Daniel, eu estou responsável por preparar essa aula. É surpreendente como a gente consegue pegar uma série de coisas do passado dele e tudo desemboca no governo dele atual, né? Com mais de 70 anos. Parece que é meio que um resumo da vida dele. Então, entender essa vida dele é muito importante. Acessa lá, tá lá no YouTube do Petit Jornal. Você já pode ativar, inclusive, o sininho para ser avisado no momento em que a aula começar. Aliás, no momento que os episódios do Petit Jornal, inclusive, começarem. E se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso projeto de cursos, acessa lá, petcursos.com.br, dá uma olhada no catálogo de aulas que a gente já tem por lá. Também fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de vocês é tão importante. Fica o nosso genuíno agradecimento a cada um de vocês. E fica também o convite para você que gosta do nosso projeto, se o nosso projeto faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas e você pode fazer um Pix para o Petit Jornal, a chave está no descritivo, é uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit, dá para ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se e o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã não. Hoje, mais tarde, estamos de volta. Um abraço e até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.